Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 1. Uma parábola que Jesus contou para nos ensinar hoje, nesse dia. Mateus 25, versículo 1. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Tudo bom de Bíblia. Sinal que o que tem saído desse altar tem edificado a sua vida, né? Versículo 25 diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não, seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, comprai-o para vós. E tendo ela ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Não feche a Bíblia, porque nós vamos usar esse texto ainda. Pode tomar seu assento. Põe por gentileza um fundo suave. Esse fundo é muito agitado. Bem suave e baixinho. Glória a Deus. Isso, as orelhas sentem. Bem baixinho. Esse está ótimo, perfeito. Olha como finaliza no versículo 13. Esse foi o versículo que ficou cravado dentro de mim. Jesus contou toda a parábola para resumir no 13. Vigiai. Vigiai. Porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Não sabemos quando Jesus vai voltar para buscar a igreja. Então, o que Jesus disse? Vigiem para não cair, vigiem para não fazer errado, vigiem para não cair no laço do diabo. Toda essa parábola que Jesus contou é para a gente vigiar. A mensagem hoje é para a gente vigiar. Versículo 1, vamos versículo a versículo. 25, versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Quem é essas 10 virgens? Ou quem são essas 10 virgens? Essas 10 virgens que o texto está dizendo nessa parábola é a igreja. Somos nós. Essas virgens que devem se encontrar com o esposo, que é Jesus. Então, está falando de nós, igreja, versículo 2. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas.
uma pessoa que pensa, que é sábia, uma pessoa que pensa no perigo, uma pessoa que é precavida, uma pessoa que calcula o impacto do futuro para saber o que fazer. Dentro de nós, na vida, tem muitos prudentes, mas também tem outros que não são. Na fé, a pessoa prudente é aquela que pensa: peraí, eu não posso fazer isso. A prudente é aquela que, não, eu preciso ter oração no céu, não, eu preciso ter comunhão com Deus, não, peraí, eu preciso vigiar. As loucas, quem é uma pessoa louca? O natural, tá nem aí para nada. Às vezes falta insanidade mental, chega, é louca de se arriscar no perigo, quando a gente fala que a pessoa é louca quando ela se arrisca em perigos. Então a pessoa que não vigia, ela é louca. Ela é louca, porque vai dar errado, vai dar errado. E trazendo mais para a fé, a louca está com a cabeça no mundo, não está com a cabeça em Jesus, nem no altar, nem pensa na sua salvação. Essas a gente chama de nécias, loucas, pessoas loucas, O versículo 3 fala assim: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Ela é louca já de não levar azeite. E quando uma pessoa é louca? Você imagina que você vai fazer uma viagem ou vai em um lugar e de repente você fala assim: não, só vou levar uma muda de roupa, mas você vai ficar uma semana. Não, mas a roupa vai pesar, tem que carregar o peso, Tem gente que fala assim: não, eu estou cansado, não quero carregar peso, não quero fazer um pouco a mais, tem que levar vasilha, ainda a vasilha vai ter azeite, vai ocupar espaço, vai pesar em mim. E muitos estão cansados na casa de Deus. Estou cansada de orar todos os dias. Tem gente que fala que não consegue orar porque está cansado de orar. Estou cansado do meu dia e não quero ir à igreja. Estou cansado de ir à igreja. Eu já me cansei de ler a Bíblia e não entender nada. A pessoa, ela fala que vai estando cansada das coisas de Deus. E tudo se torna um fardo. A Bíblia chama essas pessoas de loucas. Porque por mais que eu falo com as pessoas, o que está acontecendo? Estou cansada. Estou vendo nada. Estou cansada. Cansada de fazer isso, cansada de fazer aquilo. Estou cansada. Então, quando essa louca vai ao encontro, ela está cansada, ela só leva, não pensa no aqui e no agora. Ela não pensa um pouco mais para frente. É assim que são as loucas, não são prudentes. Não quero levar azeite, já não tem aqui na lâmpada? Então eu não quero levar de reserva. Ela fala: não, vai dar tudo certo, vai chegar logo. E de repente não levou a reserva. E diz a palavra no 4: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. As prudentes sacrificaram, tiveram um peso maior, tiveram uma carga maior, porque tem a vasilha, tem o azeite, então tem um sacrifício maior. Essas oraram, vigiaram, leram a Bíblia, estão de pé, em comunhão com o Senhor. E de repente o noivo demorou, porque ninguém sabe nem o dia nem a hora. Demorou. Então todas dormiram. Todas dormiram. E de repente ouviu-se um clamor. Aí veio o noivo. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo sair ao encontro. O esposo é o Senhor Jesus, vindo de encontro à esposa, que é a igreja. No nosso casamento tradicional, se for ter um casamento aqui na igreja, como é? O noivo fica aqui e espera a noiva chegar, não é? E a noiva atrás e a noiva vem. Na cultura do Senhor Jesus, é diferente. Quem fica aqui é a noiva e é o noivo que vem. Então as virgens são a noiva que está esperando o noivo.
É o inverso do nosso casamento. Aqui é uma festa de casamento. A noiva que está esperando o noivo. Por isso que a igreja, que é a noiva de Cristo, está esperando o noivo, que é Jesus. Nós estamos à espera dele. Nós somos a noiva adornada, santa e apaixonada, esperando a volta do nosso noivo. Jesus está falando disso aqui. E quando houve esse clamor, Jesus está chegando, o noivo está chegando. Esse clamor é o que eu estou fazendo aqui. É uma pregação. Quando você ouve uma pregação dizendo assim, vigia, desvia do mal, fuja da aparência do mal. Olha, toma cuidado com a sua salvação. Vigia para não pecar. Olha, o laço do diabo. Cuidado, Jesus está voltando, ou todos nós vamos morrer. Vamos ter que prestar conta do que estamos fazendo. É eu dizendo para vocês, o noivo está vindo aí. É eu pregando para vocês, cuidado, vigiem, vão lá, se fortaleçam no Senhor, na tua fé, priorize a Deus, coloque Jesus em primeiro lugar, segue os passos de Jesus, não desvia não. É isso que é clamar que o esposo está vindo. Então, a minha parte é só essa, só clamar, só pregar. Eu não posso falar para você ou obrigar você a ser prudente, nem posso obrigar você a ser louco. É a escolha que você faz. Eu só prego, a minha parte é pregar. O noivo vai chegar, a palavra é viva, a palavra é eficaz, a palavra vai transformar a tua vida, a palavra vai mudar tudo que você precisa está aqui. Então, olha para cá. A minha parte é pregar a palavra como eu estou fazendo agora. Olha o que diz o versículo 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. No 8. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Apagou, não tem azeite, daquelas que não levaram. Aí o que elas fizeram? Olhou para as outras 5 que tinham azeite de reserva e falou: dá para a gente? Divide? Ou dá? Aqui pediu, dá? Mas como é que vai dar? Deixa eu explicar algo para vocês. Como é que eu vou dar o meu sacrifício para você? Como é que eu vou dar a minha oração para você? Como é que eu vou dar a luz que eu busquei em comunhão de madrugada para vocês? Se a fé é individual, a salvação é individual e a comunhão é individual. Eu não tenho como dar aquilo que eu faço sozinha para vocês. Eu não tenho como dar sacrifício. Não é de graça, não é dar, é sacrificar. O sacrifício é pessoal e intransferível. Não tem como eu dar azeite. Ele é comprado, é a bom preço, e a preço de sacrifício, de renúncia da sua própria vontade. É renunciar ao pecado. É orar, é ler a Bíblia, é estar aqui. Então não tem como eu dar o azeite. Eu não tenho como dar. Quem dá é o dono. É Jesus Cristo que dá. Eu não tenho como dar. Então vocês precisam buscar. Vocês precisam comprar. Vocês precisam sacrificar. Então as mulheres falaram: vai comprar. Porque foi comprado. Não é dado, é sacrificado. E esse sacrifício é pessoal. Não tem como eu salvar ninguém. Quem salva é o Senhor Jesus e você na sua decisão nele. Então decidam por Jesus, façam o que precisam fazer. E a prudente falou assim: não posso dar. Se eu der, vai faltar para mim. Então você precisa comprar, bate nas portas. Corre. E essas loucas correram. E quando elas tentaram buscar um azeite, Jesus chegou. O noivo chegou. Então, aquelas que foram prudentes estavam com as suas lamparinas acesas,
suas candeias acesas com azeite, foram com Jesus. E as 5 não conseguiram, ficaram escuras. Porque o que é a lamparina na mão? É segurar aqui na mão para iluminar, para ver o rosto, ver quem é, iluminar a pessoa. E quando a lamparina se apaga, a pessoa fica em trevas. Então, quando a pessoa está em trevas, ela não enxerga. Quando a pessoa está em trevas, ela fica cega, não tem luz. E a pessoa, quando não tem luz, ela não sabe nem o que é certo e nem o que é errado. Ela fica em trevas. É quando o diabo cega o entendimento. E ela está fazendo errado, achando que é certo. E está vendo defeito em tudo, vendo defeito em todo mundo. Mas ela mesma, ela acha que é certa, porque ela está cega. E não se vê nada. Eu vou dar um exemplo bíblico dessa cegueira. Davi teve um erro muito grande. Ele colocou os olhos em uma mulher chamada Batseba e adulterou com ela. E quando ele adulterou, o profeta foi até ele, o profeta Natan, e disse, contou uma parábola para ele, que um homem rico tomou, acho que era uma cabrita, de um homem pobre. O homem tinha um monte, era muito rico. E o que esse homem deveria fazer? Aí Davi falou, deveria morrer, porque se ele tem muito e pega uma só de um pobre, que isso? Davi estava cego. E o profeta falou assim para ele, você é esse homem. Você tem tantas mulheres, tantas concubinas, e você foi pegar a de um soldado que só tinha uma mulher. Esse homem é o Senhor. E ele tomou aquele susto, porque quando a pessoa faz errado, ela não se enxerga. Ela não se enxerga, não está vendo que está errando, que está fazendo mal para os outros e para ela, e que também tem um preço. Também tem um preço. Então, quando a candeia está apagada, não tem azeite, a pessoa faz errado e não adianta, ela não enxerga. Você pode falar que ela não vê, ela não ouve, ela está certa e ela põe a culpa nos outros. Foi porque fulano, foi porque ciclano, foi porque a situação. Ela nunca fala do que ela faz, porque ela não se enxerga. Então essas loucas ficaram para fora e fechou-se a porta, selou-se a porta. E depois elas chegaram e bateram na porta de Jesus. Senhor, Senhor, abre para nós. E elas sem o azeite. E Jesus, da porta, que ele é a porta, disse assim, em verdade vos digo que eu não vos conheço. E muitos dirão ao Senhor, Senhor, em teu nome eu preguei, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, mas Senhor, e Jesus vai dizer assim, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, eu não te conheço, porque as tuas obras são más, porque andaram sem vigiar, fizeram o que é errado e não se enxergaram, não refletem o Senhor Jesus. Então Jesus não conhece essas pessoas, e tudo o que é feito aqui é para que vocês conheçam o Senhor Jesus, conheçam o novo, porque ninguém casa com quem não conhece. Simples. Então vocês precisam conhecer o Senhor Jesus. E Jesus contou essa parábola para dizer para todos nós, vigiai, vigiai, porque muitos falam, eu oro, eu venho à casa de Deus regularmente nos dias, eu leio a Bíblia, mas quando você está perto dela, você vê as atitudes ruins, você vê as palavras ruins, você vê a maldade, você vê a malícia, você vê essa pessoa fazendo o que não é de Deus, e ela não se enxerga. Por quê? Porque ela não vigia. Se você não vigiar, você perde sua oração. Se você não vigiar, você perde tudo de bom que você fez. Por quê? Porque o pecado te laçou. Porque o diabo te tentou e está te levando. Vigiai e orai.
Primeiro se vigia para não cair. Porque às vezes a pessoa só ora para se levantar. Porque não vigiou, vive no chão, só ora para se levantar. Ainda bem que tem força para orar para se levantar. Mas vigiem. Me fizeram uma pergunta assim: por que tantas pessoas da obra caem? Eu falei: porque não vigiam. Porque se vigiassem, estava de pé. Quem está de pé, vigia para que não caia. Não vigiem. Não vigiam. Ora na igreja, lê a palavra, busca e não vigia com quem anda, não vigia o que fala, não vigia o que ouve, não vigia as atitudes. Me diz com quem anda, eu vou dizer quem você é. Você é média das pessoas que você convive, daquilo que você vê, daquilo que você ouve. Isso é você. Então, como alguém vai ficar limpo andando com contaminado, com sujo? Como é que alguém vai ficar de pé ouvindo falar da vida dos outros? Isso é sangue, ouvindo falar de sangue, matando, ouvindo falar de morte. Ninguém fica de pé ouvindo falar da vida dos outros. Ninguém fica de pé olhando para a mulher alheia ou olhando para o homem casado. Quem vai ficar de pé se não vigiar seus olhos? Fica de pé não. É disso que eu estou falando. Vigie para onde você olha. Vigie o que você tem ouvido. Vigie com quem você tem falado, quem é a sua companhia, com quem você fala em mensagem, com quem você fala por telefone. Vive contaminando a sua fé, apagando a sua lamparina. Então, tudo aquilo que for põe risco à minha lamparina, à minha salvação, eu saio fora. Eu não quero ouvir, eu não quero estar junto, eu não quero falar. Por quê? Porque a minha salvação é a minha candeia. E ela é mais importante que tudo. Então, vigia, mantenha a sua candeia acesa. Às vezes o diabo vem com uma palavrinha desse tamaninho, que te contamina toda. Uma coisinha desse tamaninho, uma pequena dúvida, acabou com a sua fé, acabou com a tua luz, acabou com tudo. Então, vamos vigiar. Vamos vigiar com quem a gente tem falado. Vamos vigiar o que a gente fala. Vamos vigiar o que a gente tem dado ouvido. Vamos vigiar o que tem colocado diante dos olhos. Vamos vigiar as nossas atitudes. Por quê? Eu só posso vigiar a mim. Eu não posso vigiar o meu esposo, os meus filhos. Por mais que eu fale que não pode, isso é ensinamento. Mas a decisão deles ouvir ou não é com eles. Eu só posso pregar, ensinar. Eu só posso fazer a minha parte. Eu só posso decidir a minha vida. E você é responsável pela sua vida. Você é responsável pela sua candeia. Então é você com as suas atitudes que acende a sua candeia ou apaga ela. Ou você é prudente ou você se torna louco. E as consequências não é só a vida eterna. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Então se você plantar a loucura, a inconsequência, você vai colher as consequências ruins. Quem planta vento, colhe tempestade. Colhe tempestade, a Bíblia fala isso. Então, eu sempre falo para quem quiser, em momentos difíceis da minha vida, eu deixo sementes boas cair. Na pior dificuldade, eu procuro ocasião para plantar o que é bom. Ainda que eu não vejo ocasião, eu estou no maior problema. Eu paro e falo assim comigo mesmo: aonde eu vou plantar uma semente boa agora? Eu preciso plantar, porque eu preciso acabar com aquilo, então eu tenho que plantar semente. Eu falo assim, mesmo chorando, eu deixo cair nas minhas mãos sementes boas. Eu não posso pegar o que é ruim que está acontecendo e transformar em sementes, porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Então eu não quero ser contaminada por problema ou por pessoas. Não se contamine. Não se contamine. Dê sementes boas de propósito nessa terra, para que vocês cresçam, para que vocês possam ver a luz, para que o seu caminho seja iluminado, para que vocês tenham boas colheitas, porque tudo é passageiro. O que é bom e o que é ruim é passageiro, mas tudo que você planta, você vai colher. Então,
Sempre plante, todos os dias tem uma semente para doar, para amar, para levantar, para edificar. Sempre tenha para dar. Seja o que for, sempre tenha para dar. Seja o que for. Por quê? Porque quando você dá, Deus não fica devendo nada a ninguém. É Deus que vai retribuir todo o bem que você tem feito. Amém? Aplauda o Senhor e fique de pé.